Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Mais um dia aqui da Escola Sabarina comigo. E hoje nós estudaremos a lição de segunda-feira, que tem como tema advertência séria. Bem, como eu disse, o título tem um tema de advertência séria, que conta o relato de Jeremias na destruição de Jerusalém, no período da destruição de Jerusalém. Vamos para o texto. O ministério profético de Jeremias para Judá, o Reino do Sul, durou de 627 a.C. até pouco depois da queda de Jerusalém, em 577 a.C. Esse foi um período de terrível apostasia e declínio espiritual. Quando Jeremias era apenas um adolescente, Deus o designou para ser seu porta-voz e levar uma mensagem a respeito de destruição iminente. Israel, o Reino do Norte, já tinha sido levado em cativeiro pelos assírios. Mas Judá não havia aprendido nada com aquela catástrofe. Por causa dos pecados de Judá, os babilônios logo os conquistariam e os levariam para o exílio. A mensagem devastadora de Jeremias era extremamente impopular e ele foi duramente perseguido por pregá-la com fidelidade. Jeremias argumentou que a causa da crise iminente era que o coração do povo estava diante de Deus. Sua mensagem de advertência destacava a corrupção do coração. Segundo ele, os pecados do povo estavam escritos com um ponteiro de ferro e com uma ponta de diamante, mostrando como estavam profundamente enraizados no coração das pessoas. Como nós sabemos, Deus tentou com Judá de Jerusalém, que era seu povo, e mesmo tentando, se reconciliando e sendo traído, depois se reconciliando e depois se traindo de novo, os pecados do povo estavam grandes e Deus não atura alguma coisa para sempre. Foi aí que ele levantou Jeremias para pregar que ele destruiria Jerusalém, que é a cidade que ele ama, se o povo não voltasse o coração a ele. Por meio de Jeremias, Deus apresentou um contraste gritante entre pessoas cujo coração era fiel a ele e aqueles cujo coração confiava na capacidade humana. O problema é agravado pelo fato de que o coração humano faz um péssimo trabalho de autodiagnóstico. Ele é extremamente propenso ao auto-engano. Somente Deus pode sondar o coração e avaliar nossa verdadeira condição espiritual. Pesado. O diagnóstico de Deus sobre o coração do povo levou Jeremias a exclamar: "Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor." É evidente que Jeremias sentia sua própria pecaminosidade. Ele queria que a nação se voltasse para Deus, mas naquele momento ele examinou o próprio coração e reconheceu a própria necessidade de restaurar seu relacionamento com Deus. O capítulo termina com o desejo de Deus de ver Judá mais uma vez guardar o sábado. Deus levava isso muito a sério. Continuar a trabalhar no dia de descanso do Senhor causaria a destruição de Jerusalém. O sábado era um sinal da fidelidade e consagração de Israel a Deus. A atitude deles em relação ao sábado revelava que seus altares de adoração estavam destruídos e que o coração deles estava deteriorado. Jerusalém se afastou de Deus, se afastou da aliança que eles tinham feito, que juraram seguir para toda a vida, e vocês sabem o que isso resulta. Além da leitura do texto, nós temos também duas perguntinhas. O que Jeremias 17 promete àqueles que obedecem a Deus e santificam o sábado? Quais riscos Jeremias enfrentou ao anunciar uma mensagem indesejada sobre arrependimento? E se você não estiver com preguiça, vamos pegar a Bíblia e abrir em Jeremias 17 para a gente dar uma olhada lá. A minha tá aqui, ó. Vamos procurar Jeremias 17, quem chegar primeiro vence. Jeremias. Já cheguei em Jeremias 17. Perderam. A gente vai começar do versículo 19. Não sejas para mim motivo de terror, tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vá e fique junto ao portão do povo pelo qual entram e saem os reis de Judá. Depois vá também a todos os outros portões de Jerusalém, e diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrarem por esses portões. Assim diz o Senhor: para o próprio bem de vocês,
tenham o cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando objetos no dia de sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem me atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões desta cidade no dia de sábado, se santificarem o dia de sábado não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões dessa cidade entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos. Eles e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. Virão da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, de Cefelá, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios e ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente o sacrifício de ações de graça na casa do Senhor. Mas se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado, e carregarem alguma carga quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. A gente sabe, se a gente lê um pouquinho o texto, que Deus não fala que não é para você sair de casa carregando qualquer coisa, não pode carregar uma caixa para levar para algum lugar para fazer alguma coisa. O que Deus está falando aqui é porque em Jerusalém estava havendo comércio, transporte de cargas para vendê-las. E não é para ter isso no dia de sábado. Estava chegando carros de fora de Jerusalém trazendo produtos, estava saindo produto de Jerusalém. E tudo isso em dia de sábado as pessoas estavam na cara dura descumprindo esse mandamento. É o que muita gente hoje em dia no passado transformou em uma tradição humana, que não pode carregar nada no sábado, por causa do medo desse versículo. Mas a gente sabe que não é qualquer coisa que a gente pegar que é para ficar carregando por aí e a gente vai estar descumprindo o mandamento. É justamente vender as coisas, trazer as coisas, levar para lá para vender em algum lugar, ou você estar exportando para algum lugar para você vender depois, né? Não está vendendo no sábado, mas eu estou vendendo, usando o sábado para me preparar para vender alguma coisa depois. Se vocês entendem aí mais ou menos. Quais riscos Jeremias enfrentou ao anunciar uma mensagem indesejada sobre o arrependimento? Assim como todos os profetas que anunciavam uma mensagem que eu posso ter certeza que a maioria não deu uma mensagem que o povo gostou, porque era uma mensagem contrária aos pecados do povo. E o que aconteceu com esses profetas é que eles foram mortos. O risco que Jeremias estava tomando era ser morto por Jerusalém. Ele estava contra a cidade inteira, porque a cidade inteira estava em pecado. É um negócio assustador. Você sozinho contra uma cidade inteira, e você sabe que eles estão errados, e a única pessoa que está com você é Deus. E por esse mesmo motivo, a gente é maior do que a cidade, nesse contexto aí. Jeremias era maior do que a cidade, porque ele estava com Deus e a cidade não. Essa foi a lição de segunda-feira, rapidinho. Minhas lições são sempre rapidinhas. Advertência séria. Leiam Jeremias 17 inteiro e também pensem nos riscos que Jeremias enfrentou ao anunciar a mensagem e quais riscos vocês enfrentariam se vocês passassem a mensagem para aqueles que vocês estão com receio. Pensem aí. E antes de finalizar, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, muito obrigado porque acordamos mais um dia e porque estamos aqui, meu Senhor, que temos internet, que temos um telefone, um computador ou uma televisão para assistir esse vídeo. Obrigado porque o Senhor nos tem provido até agora e eu te peço que o Senhor permaneça conosco e nos ajude nesse dia, nessa semana. Senhor, por favor, que o entendimento dessa lição, dessa semana inteira, fique na nossa cabeça e que nós, por favor, saibamos e possamos entender tudo que o Senhor quer falar conosco através da lição. Por favor, permaneça conosco nesse dia, abençoa, faz ser um dia produtivo, se a gente for trabalhar ou for estudar, e que o Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, nossos erros. Erramos muito, pecamos muito, e é difícil, meu Senhor, mas o Senhor pode nos transformar. É só isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, pessoal, a lição foi essa. As redes sociais vão estar aqui, subindo agora. E se vocês puderem passar lá, vocês dar um like aqui, comentar, se inscrever. E é isso. Tô de olho.
Tchau, tchau.